pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda edição de Leitura com Alma, Pai Visão da Alma Coaching. Hoje no YouTube, aqui comigo, ou seja, isto vai para o YouTube, é para vocês verem no YouTube. Estamos aqui eu e a nossa querida Beatriz, que estamos aqui a gravar este Literatura com Alma para ti. Hoje, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o horário que estiverem a ver. Olá, Beatriz! Oi, boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos, é isso! Cá estamos na nossa segunda edição de Literatura com Alma. Da última vez falámos aí sobre uma saga familiar com 8 livros e hoje vamos falar de uma obra que realmente toca profundamente o coração de quem a ler, porque se trata de um drama humano, mas também é um drama político. Trata-se de Regresso ao Suez, escrito por uma autora que para mim é uma revelação, que eu não conhecia, mas ela está nomeada aí para vários prémios e ela chama-se Stevie Davis, né? E temos este livro que vocês podem ver aqui na gravação, a sua capa, não é? Regresso ao Suez. Isto é uma tradução para o português, feita por, se não estou em erro, Maria João Carreira. E o livro original chama-se Into Suez. Então, por que é que eu escolhi este livro hoje? Por que é que eu escolhi esta história para o nosso Literatura com Alma? Porque estamos num momento da nossa atualidade em que esta história se enquadra de uma forma muito pertinente para nós compreendermos alguns aspectos de certas colonizações e de certas coisas que serviram como modelo para futuras invasões de países. Portanto, esta história toca em assuntos profundamente polémicos também. Fala aqui de colonização. O romance, que é um romance, passa-se imediatamente no pós-guerra, a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando o Império Britânico, a Grã-Bretanha falida, né, que saiu basicamente falida da Segunda Guerra Mundial, assumia o seu poder imperial no Egito, onde havia a colónia e onde realmente aí eles assumiram aí, na fase que precedeu a chamada crise do Suez, o Império Britânico assumiu a sua posição imperial e o seu poder sobre o Egito e sobre o canal do Suez, a zona do canal do Suez especificamente, e todo o mercado que isso englobava. E a nossa história de hoje traz-nos a história de uma família proveniente do país de Gales. Temos o Joe Roberts, que é um homem que, lá está, como um militar de carreira que era, foi comandado para ir exercer as suas funções e participar na guerra de tomada de posse, após já ter participado, enfim, na chamada invasão, né, do Egito, na proteção colonial do Império Britânico que tinha no Egito, para que a Alemanha e outros países europeus não fossem lá meter, entre aspas, o bedelho. E então ele vai para lá e era um homem encantador, digamos assim. Era uma pessoa simpática, era um homem sentimental, um homem profundamente apaixonado pela sua
jovem esposa, ele também era jovem, ele tinha basicamente acabado de casar, acabado de constituir uma família. Eles tinham em conjunto uma filha pequenina chamada Naya e a sua esposa, a Ilsa, que vai mais tarde seguir o marido para o Egito. Já com a sua pequena filha, ela segue-o algum tempo depois dele próprio ter ido à frente. O Joe Roberts era uma pessoa que adorava a sua família, que adorava a sua mulher, que era um jovem que, enfim, que gostava muito dos seus amigos. Tinha especialmente um grande amigo com quem ele partilhava muitas coisas, desde aventuras até realmente confidências, e ele ficou extremamente feliz com a perspectiva de ter a sua família por perto. Era bom pai, era um pai ternurento, mas como muitas pessoas da sua época, e não só, ele também tinha alguma misoginia e algum racismo no seu pensamento. Pronto, algumas pessoas eram de menos valor que outras, aquelas ideias que foram transmitidas gerações após gerações. A Ilsa era uma jovem que vinha basicamente da pacatez de uma vila galesa. Ela tinha estado a estudar numa cidade grande e aí já tinha travado um conhecimento muito, muito fugaz com uma jovem palestiniana que vivia numa casa vizinha, onde ela morava com as suas colegas, e essa jovem palestiniana também morava nesse mesmo prédio, e elas já se tinham visto como vizinhas, mas nunca tinha havido conversas entre elas. Então a Ilsa era uma jovem mãe e mulher que vinha de uma certa pacatez, mas que tinha muita curiosidade em relação ao mundo, que queria conhecer as pessoas, que queria aprender, que queria abrir os seus horizontes, conhecer novas culturas, e que estava muito, muito curiosa em relação ao Egito, onde ela iria viver então com o seu esposo e com a sua filha. Ela viajou para o Egito com a pequenina, com a Naya, com a sua filhinha, e no navio acontecem algumas peripécias e aventuras. Encontram-se várias mulheres que também estavam a viajar de encontro aos seus maridos, traçam-se alguns laços, e aí ela reencontra uma jovem palestiniana chamada Mona, com a qual ela precisamente já tinha travado esse contacto muito breve e extremamente fugaz noutra altura. Elas reencontram-se nessa viagem e aí a Elsa começa a tomar os primeiros contactos, ela e também a sua filha, a Naya, que era uma criança muito, muito curiosa também e gostava muito de andar de um lado para o outro, partir à descoberta. Era uma menina que quase não parava quieta, que estava sempre em movimento, que gostava muito de andar de um lado para o outro. E ambas começam a travar conhecimento com algumas regras muito rígidas de diferenças sociais, até mesmo dentro do próprio exército britânico, né? Então, as mulheres dos oficiais não se podiam dar com as mulheres dos não oficiais, cada umas tinham que partilhar o seu espaço e por aí fora, e tudo isto não fazia qualquer sentido nem para a mãe nem para a filha, e pronto, e por aí vai. Começam a travar conhecimento com todas estas formas sociais divisivas que se praticavam. Então, isto, pronto, as duas mulheres travam conhecimento, a palestiniana, a Mona, e também a Ailsa, e aí
começa-se a gerar uma amizade muito especial, uma amizade profunda, uma amizade com alguns traços também sensuais, mas não no sentido de elas terem algum envolvimento romântico, mas a Ilsa começa a conhecer uma nova forma de estar, sendo que a Mona era casada com um oficial que enfim, que tinha assim uns modos muito, muito requintados. A Mona também era artista, ela tocava piano, ela tinha sido aluna de uma muito conceituada professora de piano, já tinha vivido em Londres, porque ela foi, efetivamente, contou depois mais tarde à Ilsa a sua história, em que ela foi expulsa de Jerusalém a quando da entrada dos sobreviventes do Holocausto na Palestina, quando começou precisamente aquilo que se designava como a revolta árabe, né? E em que começaram a ser construídos os primeiros colonatos israelitas na Palestina, quando se formou o Estado de Israel. Então, isto foi aí o início de uma viragem muito, muito importante para a vida destas duas mulheres, especialmente da Ailsa, também especificamente com a família do Chalky, que era a alcunha do melhor amigo do Joe, né, que na realidade se chamava Roy e que era um piloto, assim como o próprio Joe também o era. E, de facto, a história é-nos narrada alternadamente por estes três membros da família: a Ailsa, o Joe e também a Naya, porque a Naya, mais tarde, como iremos ver, ela regressa ao Egito para descobrir a história dos pais, especialmente a história do seu pai, que a sua mãe lhe ocultou durante muitíssimos anos da sua juventude. Então, o Joe era, como já expliquei, aquela pessoa naif, um bocadinho também, aquela pessoa muito aberta ao mundo, mas que tinha aquela tal dose de misoginia, de pensamento racista que ele trazia, não só daquilo que lhe ensinavam em criança, como também daquilo que a própria profissão como piloto do exército acabava por lhe incutir. E esses pensamentos e sentimentos foram aumentando à medida que ele desenvolvia cada vez mais algum comportamento de ciúme em relação à sua esposa. Ciúme que era e sempre foi completamente infundado, porque a Ilsa, apesar de ter aquela forma de pensar muito curiosa e de cultivar amizades, especialmente essa amizade com a Mona, que nos olhos do marido não era uma amizade salutar, precisamente porque ela era palestiniana e porque ela pertencia, o marido dela também pertencia a outra classe, enfim, social, até mesmo dentro do próprio exército. Ele não via essa amizade com bons olhos, mas ele ia tolerando essa amizade, porque não queria magoar a mulher, porque, enfim, não queria restringi-la na sua liberdade, uma vez que ele próprio também tinha amizade com o Chalky e com outros homens, mas no seu pensamento foram-se aninhando alguns ciúmes, algumas sensações de: será que ela está a olhar para outros homens? Será que ela está, enfim, a desviar-se daquilo que seria exigido de uma boa esposa britânica, de uma mulher da sociedade galesa, da sociedade britânica? Mas as coisas, ela sempre lhe fez ver que, enfim, que apesar de ter uma forma de
diferente de pensar e de ver as culturas, mesmo os egípcios, a forma como ela via, até mesmo aquela própria situação em que eles viviam era diferente da dele. Ela considerava os egípcios pessoas humanas. O livro retrata várias situações em que ela e o marido divergem na sua opinião sobre a vida social que acontece no local onde eles vivem, tudo sempre em torno do canal do Suez. Mas pronto, inicialmente as coisas até iam tranquilas, mas com o tempo o marido começou a desenvolver realmente alguns pensamentos nocivos. E a certa altura acontece uma situação bastante trágica com ele, com o marido e com o seu amigo, que um belo dia saíram juntos sem as esposas para irem celebrar o aniversário do Chalky com outros colegas, com outros homens. Eles vão dar uma corrida de moto no deserto, enfim, vão beber, vão para uma tasca e aí acontece uma situação que eu não vou revelar para não fazer demasiado spoiler, mas que posso desde já dizer que envolveu um comportamento abusivo e agressivo face a um egípcio e em que o Joe não participou diretamente, mas que ele efetivamente, passivamente, estava lá presente e estava-se a divertir, digamos, com o espetáculo, com o espetáculo que não era espetáculo algum. E ele não fez nada, ou seja, não participou ativamente no abuso, mas também não tomou qualquer tipo de medida para impedir, o que o fez sentir culpado, porque também não era por aí que ele queria ir, mas também não teve coragem de se opor ou de assumir uma atitude diferente em relação ao que os seus colegas faziam naquele momento. Esta situação culminou posteriormente, no dia a seguir, no assassinato do seu melhor amigo. Ou seja, o Chalky foi assassinado por egípcios e a situação acabou por tomar uma escalagem, porque mentalmente isso mexeu imensamente com toda a família, especialmente com o Joe, que se por um lado se sentia responsável por o que aconteceu ao amigo, por outro lado também desenvolveu um verdadeiro ódio e uma verdadeira raiva face à população egípcia em geral, e ele concentrou a sua raiva e a sua fúria especialmente no casal, ou seja, na amiga palestiniana da sua esposa e no seu marido, apesar de eles não terem nada a ver com o que se passou naquele bar, naquela específica situação. Eles não estavam presentes, eles não estavam lá, nem a Mona nem o seu marido, mas ele concentrou toda a sua raiva na Mona e no seu esposo, porque no pensamento dele estas pessoas estavam a desviar a mulher dos seus comportamentos iniciais, representavam todo um mundo que ele odiava, representavam uma cultura que o assustava e que ele também responsabilizava pela morte do amigo. E apesar de tudo isto, o amor do casal foi resistindo. Eles conseguiram, apesar de tanto sofrimento e de muitas discussões que eles tinham, eles faziam tudo para criar a sua filha e amavam-se como casal. Eles conseguiam realmente superar
a situação da melhor forma possível. Mas dentro do pensamento do Joe, o ciúme era uma energia muito forte e ele entrou até mesmo num dilema doentio psicologicamente, em que ele vivia uma sexualidade muito feliz com a esposa, mas ao mesmo tempo culpabilizava da sua liberdade e da sua abertura sexual. E isso culminou, de facto, em que ele e ficou também muito furioso quando um belo dia a esposa, quando ele estava a fazer exercícios no deserto durante uma semana, a esposa foi à Palestina com a Mona e ela lhe mostrou o outro lado da situação. Então ele sentiu-se traído, apesar do marido da Mona não ter ido nessa viagem, mas ele sentiu-se enganado, sentiu-se traído, fez um filme na sua mente e, resumindo e baralhando, um belo dia ele vai à casa, pega na moto, vai armado à casa do casal que estava a desenvolver um recital cultural e assassinou o marido da Mona e assassinou também, ou melhor, feriu gravemente uma criança que ele na sua raiva e também na sua bebedeira confundiu com um gato, disparou na criança, que ele pensava que era um gato, e feriu a criança. Culmina isto no final, no julgamento e enforcamento de Joe Roberts. Mas, para a pequena Naya, não é? Porque mais tarde as duas regressaram ao país de Gales, a Ailsa voltou a casar mais tarde neste caso com um primo que tinha muito carinho por ela já na juventude e nos tempos antes do seu casamento com Joe. Ela volta a casar, ambos criam a jovem Naya e a mãe nunca lhe contou esta situação que aconteceu com o seu pai. Ela disse-lhe, e foi a história que a família manteve durante toda a juventude e o crescimento dela, que o seu pai tinha falecido como um herói de guerra pelo Império Britânico. E foi essa história que se manteve a vida toda da Naya. Mas quando a mãe falece, quando a Ailsa falece, e a Naya encontra alguns diários e alguns documentos da sua mãe, ela decide ir procurar a verdade. Ela decide regressar ao Suez, ir ao Egito, conhecer o local onde os pais viveram e procura ir descobrir o que é que realmente se passou com o pai, porque ela, a certa altura, pediu, quando soube que algumas outras famílias estavam a receber umas indemnizações póstumas e uns troféus póstumos dos seus soldados, ela pergunta se o mesmo se aplicaria também ao seu pai e a resposta do Estado é que não, é que ela não teria direito, que o pai dela não se qualificava para receber essa dita indemnização, esses troféus, e então ela vai decidir descobrir o que é que se passa, e a primeira atitude a tomar foi entrar em contacto com a Mona. A Mona sempre tentou manter o contacto com a Ailsa durante todos aqueles anos. Ela sempre mandou cartas, sempre mandou postais, aos quais a Ailsa, depois do falecimento do seu marido
nunca mais respondeu. E a ideia que Naya tinha era que realmente ela estava a tentar perseguir a sua família, mas quando ela chegou a uma certa idade, ela decidiu ir descobrir o que se passava. E durante a sua viagem como pessoa adulta ao Egito, Mona contou-lhe toda a história dos seus pais e do seu pai. E é isto que eu posso desde já deixar para vocês. Claro que há muitos mais pormenores, há muitas mais coisas para descobrir, mas deixo-vos esta recomendação de uma história realmente que nos ajuda não só a compreender muito melhor a mente humana, mas também a compreender uma coisa, as feridas geracionais que conduzem a que muitas coisas da história atual e das invasões atuais e das situações coloniais da nossa história recente possam ser compreendidas de uma forma mais profunda. Recomendo vivamente e é isso por mim. Agora, neste momento, está tudo dito sobre esta obra que eu realmente recomendo a qualquer pessoa que queira entender melhor os sentimentos e as perspectivas diferentes de aspectos como liberdade, amor, sexualidade, aceitação de diferentes culturas, convivência, amizade e muitos outros valores. Beatriz, queres dizer alguma coisa sobre isto? Perguntar, dizer, comentar? Tá, eu vou fazer uma pergunta de algumas dúvidas que eu fiquei. Os narradores, você falou que é narrado do ponto de vista dos três, né? Como é que é o nome dela? Ilsa? A Ilsa. A Ilsa, da Naya e do pai dela, né? Do Joe. No caso, o que aparece é assim. É porque eu já vi alguns livros, é uma literatura mais contemporânea, né? Aí eu já vi alguns livros realmente que aparece assim, o nome da pessoa, né, de quem tá narrando, e aí vem realmente no ponto de vista dela. Seria realmente assim, ou é porque é um narrador observador que vai acompanhando essas três pessoas? É um narrador observador que acompanha as três pessoas ou seja, a narração base vem em primeira pessoa dada pela Naya. Mas depois a Naya observa, pronto, ela acaba por depois acabar por demonstrar as perspectivas diferentes, e durante o livro, a certa altura, muda a narração da primeira pessoa para a perspectiva da mãe, fala da Ailsa e fala da perspectiva dela, depois fala do Joe com a perspectiva dele e fala da Naya em criança, onde aí também já não está bem na primeira pessoa, está na terceira pessoa a falar da menina, da Naya como pequenina criança que ela era na altura, tipo 3, 4 anos. Entendi, então é como se ela começasse dizendo, eu fui Tá, não é isso, né, que eu não li, mas enfim, ainda. Eu fui para Suez verificar a história do meu pai, aí quando ela chega lá, abre-se como se fosse uma janela de flashback contando. Exatamente, exatamente, é mesmo isso. Legal. É muito lindo, está escrito de uma forma muito leve, ou seja, leve dentro daquilo que a história vai permitindo, mas é uma história muito envolvente, muito amarra-nos. Quando começamos a ler, ficamos realmente enredadas no enredo da trama e, de facto, leva-nos por viagens e por formas de narração muito especiais. E também temos um bocadinho a perspectiva da Mona, que não está diretamente envolvida na narração, mas que está sempre como aquela presença
luminosa que, apesar de ter sido posta de lado, como um bocado sacrificada, ela nunca deixa de estender a mão a todos os membros desta família. É muito emocionante. Interessante. Então, realmente, eu reforço aí o convite da Cris para vocês verificarem a obra. E vocês, se quiserem, né, saber o primeiro livro indicado, né, a primeira edição da Literatura com Alma, vocês vão lá no podcast, vai estar o link na descrição, o link específico desse primeiro podcast, né, relacionado com a Literatura com Alma. E também vocês sigam, né, o podcast, se inscrevam aqui no canal do YouTube, deixem seu like, né, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação dos novos conteúdos, compartilhem, tá? E comentem o que vocês acharam, se vocês já leram, né, se vocês estão interessados em ler, porque eu achei bem interessante mesmo, né, eu acho que traz novos conhecimentos, né, que nem... se acreditava muito na Grécia Antiga, né, que você lê Homero, era uma enciclopédia, né? Então, Exato. Às vezes, a literatura realmente... Então, realmente, às vezes, a literatura traz para a gente conhecimentos, assim, que a gente demoraria muito para conseguir, né? E sem talvez dúvida. nem conseguisse, porque às vezes não é bem do interesse da gente, mas uma história serve de chamariz, né, para que a gente possa se interessar e conhecer novas coisas. Sem dúvida. E de uma forma que nos toca a alma também, de uma forma que nos toca os sentimentos, que é por aí que muitas vezes o nosso aprendizado passa. Muito mais que pela parte intelectual, histórica, que nós até podemos aprender nos livros ou na escola, mas quando envolve uma trama, um romance ou uma história contada numa situação biográfica que envolve sentimentos, aí o aprendizado torna-se não só mais divertido, como também muito mais profundo. Verdade. É isso, então diz Bia. Não, eu ia fazer a minha despedida, mas aí faz isso, faz primeiro. Faz primeiro. Eu queria me despedir depois, agradecer por vocês terem assistido até o final, e agora a Cris vai dar as considerações dela também. Eu também vos desejo até à próxima edição, que ainda não sei se vai pelo YouTube, se vai pela podcast, isto vai alterando, mas desejo-vos a todos boas leituras com alma, desejo um maravilhoso mês que está aí também à porta, o mês de novembro e também o que ainda resta do nosso mês de outubro. E já sabem, acompanhem não só o canal do YouTube e a podcast, como todos os conteúdos da Visão da Alma, o blog, e fiquem sempre por dentro, porque estamos aqui para vos prestar o máximo de conteúdos para nos abrir o horizonte, que é o mais importante de todos, que é aquele que nos conecta com a nossa alma e a nossa alma com todas as outras criaturas e também de nós criaturas com a força criadora. Um grande abraço a todos, fiquem bem, até breve e boas leituras!